Estamos iniciando o programa Viva a Voz Saúde deste sábado. Hoje é dia 8 de dezembro de 2018. Eu tenho a grata satisfação de estar hoje comemorando 40 anos de formado. Assim que terminar o programa, devo me encontrar com alguns colegas. Enfim, é toda uma vida dedicada à medicina. E hoje nós temos um companheiro, um médico, extremamente bem dotado na sua profissão, Dr. José Mauro Braz, que é neurologista e neurocientista, e nós vamos conversar hoje sobre um tema de extrema importância em termos de saúde pública, que é a síndrome alcoólica fetal. Ele vai descrever para vocês o que é essa síndrome, né? Esse conjunto de sinais e sintomas ligados ao uso do álcool e o efeito sobre o feto. Ele vai falar um pouquinho como é que ele chegou aí a esse tipo de interesse dentro da medicina. E é um prazer estar aqui mais uma vez trazendo saúde, sobretudo saúde pública, informação para os ouvintes da Rádio Nossa Senhora de Copacabana. Agradecemos à diretoria da rádio, Sidney Timbó, pela confiança, a jornalista Milva Campos, espero que a mamãe esteja melhor, Milva, que foi quem nos trouxe aqui para a rádio e quem confia na gente para trazer essa questão ligada à saúde para os ouvintes da Rádio NSC. Então, o programa Viva a Voz Saúde é uma iniciativa da nossa ONG, o Centro de Apoio ao Tabagista, e tem o apoio da Fundação Ataulfo de Paiva, que é a produtora da vacina da tuberculose, a vacina BCG, e também o apoio do Clube de Regatas Vasco da Gama, do qual nós somos diretor de saúde preventiva. Zé Mauro, por favor, se apresente aqui aos nossos ouvintes e já, ao se apresentar, conta um pouquinho da sua história. Como é que você, dentro da medicina, eu escolhi pneumologia, já contei aqui para os ouvintes como é que foi essa minha escolha, e o que fez você, dentre tantas coisas que você podia se dedicar, se interessar na medicina, como é que você foi bater na neurologia e depois na neurociência de uma forma mais ampla? Bom, bom dia a todos e, em primeiro lugar, agradecer esse honroso convite, Alexandre, a você. Eu estava em São Paulo, já dentro de um evento, e quando recebi, para mim foi assim, uma oportunidade de poder estar conversando sobre essa questão, como você falou. Nós fomos da saúde pública, na universidade pública, então é sempre importante, e o canal da comunicação, quer dizer, qualquer forma de mídia, e talvez seja por aí que a medicina precisa explorar mais esse lado. Exatamente. E não ficar só no convencional. Nós, né? Mauro, nós somos críticos da pouca produção de comunicação em saúde pelos governos brasileiros, muito críticos. E inclusive, ano passado, pela primeira vez, o Conselho Nacional de Saúde abriu um evento com o tema Comunicações, Saúde, um direito da cidadania. E aí foi, por isso eu tanto valorizei esse convite, Alexandre. Também foi através do Marcos Jardim, colega meu da universidade, foi diretor psicólogo do Instituto de Psicologia. Eu espero que ele esteja nos ouvindo aqui, não sei se ele tem... Eu convidei, falei com ele, porque na época também a minha trajetória, como você falou, eu comecei a fazer neurologia ali no Instituto de Neurologia, que é o Instituto de Neurologia de Olinda Couto, é um espaço privilegiado nos anos 60, 70 até antes, e se destacava entre os maiores do mundo, podemos dizer isso, né? Hoje é dificílimo dizer, a gente não está nem terrivelmente mal classificado no ranking das instituições de neurologia do mundo, mas isso é bom anotar, porque eu participei desse momento da criação dessa instituição, né, da criação, aproveitei da instituição com grandes nomes da neurologia. Com a neurologia, a cardiologia, a tisiologia, o Rio era ponta e era referência. Depois é que foi a decadência do próprio Estado, foi migrando para São Paulo, como ontem eu estive em São Paulo, uma reunião muito importante com o pessoal
da USP, a Sociedade Brasileira de Pediatria. Bom, e o tema que você foi tratar lá é justamente o que nós vamos tratar aqui. Hoje, né? Mas, rapidamente, como você falou, a minha trajetória é uma trajetória comum. Eu me formei pela UFRJ, na Faculdade de Medicina, ainda na Praia Vermelha, mas antes eu já fazia, por interesse, minhas monitorias, né? Quer dizer, como estudante, eu estudava um pouquinho a anatomia cerebral, a neurofisiologia do cérebro, porque tinha nomes fantásticos nessa época, e eu me aproveitei seguindo, estudando isso. Eu não pensava em fazer exatamente, eu estava mais para a neurocirurgia, mas esse trabalho me atraiu para a pesquisa, para a questão da pesquisa chamada uma pesquisa translacional, que é a pesquisa de base com a clínica, que eu nunca deixei de fazer a clínica. Né? E assim, então, quando eu fiz o internato, na minha época, o internato era na neurologia, e eu tinha já uma bagagem de neuroanatomia, neuropatologia. O internato foi muito bom, eu tive bons professores, excelentes colegas, né, que são nomes reconhecidos. E assim, então, eu terminei a neurologia e pretendia seguir a neurologia clínica, e até estava então casado, pensava em entrar até para o exército para fazer minha carreira por uma questão mais de sobrevivência. Mas os caminhos foram tais que eu fiquei fazendo a residência em neurologia no Instituto, e ao fim da residência fui convidado para ser professor auxiliar de ensino. Então, eu comecei logo, ainda em 75, ingressando na carreira acadêmica, o que para mim foi também um privilégio, né? Foi uma sorte. E aí eu entrei logo no mestrado, primeiro mestrado em neurologia do Brasil, foi na UFRJ, e eu fiz parte dessa primeira turma também com colegas brilhantes, sempre aproveitando essas companhias, e terminei a minha tese. Essa primeira tese foi a tese de mestrado sobre a esclerose lateral amiotrófica, que até hoje é um programa que nós temos com grande destaque, né, da clínica neurológica, né, uma doença desafiante. Nós vamos fazer um programa específico sobre esse tema aqui. Vai ser muito importante. É muito importante. E a informação, mais uma vez, como você falou, é destacadamente de alta relevância. E nesse caso eu estava fazendo então o meu trabalho com a ela, que nunca deixei de fazer nesses 40 anos, acompanhando teses, orientando trabalho, fazendo pesquisa. Tem uma produção que eu vou ter o prazer muito grande de estar aqui contigo. E nessa época, em 77, houve um grande concurso do Ministério da Saúde, um concurso nacional, épocas boas em que o serviço de saúde pública, a rede, atendia com qualidade a todos, e isso eu sou testemunha, porque os hospitais eram de grande nível, o servidor do Estado, Lagoa, o próprio Instituto de Neurologia, né? Nós tínhamos uma ala particular, fantástica, quer dizer, como a gente caiu, né, nesse nível, evoluiu tudo. Incrível, e nós caímos, né? Incrivelmente, isso é lamentável. Né? Mas, de qualquer forma, nesse concurso que foi para a neurologia, eu fui bem classificado, só que como eu já estava como professor, 40 horas, não DE, não dedicação exclusiva, na universidade, eu só podia escolher uns horários muito peculiares, porque eu poderia acumular como professor e como médico, ainda dentro da legalidade, né, do Serviço Público Federal. E nisso, então, eu não pude pegar Lagoa, Bom Sucesso, o Servidor do Estado, Ipanema, que eram os mais procurados serviços de neurologia. E, então, quase que eu pedi a minha desistência, né, quase que eu desisti desse concurso, mas eu precisava ganhar mais um trocado. Recém-casado, tendo filho. Recém-casado com filho, eu tinha um salário da universidade, mas um salário do Ministério Público, do Ministério da Saúde. Então, me daria uma tranquilidade para continuar estudando, inclusive. E aí, quando eu estava prestes a desistir, assinar o termo, porque não tinha compatibilidade legal de horário, eu fui na secretaria, na época, na Rua México, e lá eu vi uma lista de opções. As primeiras vagas já estavam concorridíssimas, eu poderia escolher uma delas, mas não tinha como compatibilizar o horário. E nessa lista de hospitais tinha uma última instituição, no final da página, onde tinha uma vaga para neurologia, concursado pelo Ministério da Saúde, em que o Ministério da Saúde, também pela primeira vez, de forma pioneira, ele abriu uma vaga de neurologista em hospital psiquiátrico.
Federal. Então, o hospital Quer dizer que não era comum ter um neurologista não no tinha, hospital psiquiátrico. até hoje não é comum, incrível, Só né? psiquiatra. Para psiquiatria. E clínico, eventualmente. E clínico, tinha clínico, né? E aí, como eu tinha uma vivência, a minha vizinhança ali com o Pinel e com o Instituto de Psiquiatria, sendo neurologista, era uma vizinhança muito especial. E eu gostava. O Instituto de Olinda Couto e o Hospital Pinel são do colados. lado, vizinho. Então, eu dava pareceres ali. Nesses anos, eu era chamado, você imagina, em psiquiatria, doentes mentais, e eu ia como neurologista para tirar, às vezes, algum diagnóstico diferencial. E, às vezes, acontecia de eu trazer um doente da psiquiatria, do Pinel, do IPUB, para o neurologia, como ao contrário também acontecia. Então, quando eu vi essa vaga de um posto para neurologia no hospital psiquiatra, na emergência psiquiatra da Praça Mauá, na Venezuela, né, que era também outra referência, lá era uma referência assim, incrível, porque tinha por plantão, Alexandre, você lembra que naquelas épocas nós tínhamos 6 a 7, às vezes 8 psiquiatras de plantão por dia. Isso não existe em lugar nenhum, né? Hoje é a dificuldade de ter um. Mas naquela época era uma emergência do Rio de Janeiro todo. Ambulâncias, era um movimento. Você imagina, 6, 7, 8 psiquiatras de plantão e tinha um clínico, que era um colega meu, e aí então eles botaram essa vaga para neurologia. Então eu fui ser um neurologista no meio de 50 psiquiatras, lá, numa emergência que funcionava domingo a domingo, segunda a segunda. E ali, como eu era o único, eu passei a ser de rotina, neurologista diarista. E só foi possível numa emergência porque havia uma compatibilidade de horário em que eu poderia atender fora do horário, fora do horário de ambulatório ou de enfermaria, que era de manhã ou de tarde. Então, eu passei a fazer um horário de emergência, quer dizer, um horário, porque era todo dia, eu ia lá todo dia, com isso eu até trabalhei mais, e foi assim, então, que eu me vinculei ao Ministério da Saúde, vi essa vaga de neurologia no hospital psiquiátrico, que foi E como é que única. daí você foi se interessar pela questão do uso de álcool e drogas? Exatamente isso. Então, aí você imagina, Alexandre, que quando eu entrei para esse hospital, aceitei a vaga, por sorte também tem esse fator. Os diretores, na época, Chalub, Carlos Edkas, eram os psiquiatras diretores, e eles eram do Pinel e eram do Instituto de Psiquiatria. Então, eles tinham essa visão que uma variação neurológica dos doentes psiquiátricos é importante, e até hoje, em qualquer lugar do mundo, né? E então, eles pediram, foi eles que criaram essa vaga, mas é incrível que eu acho que depois disso o Ministério da Saúde nunca mais abriu vaga para neurologia. Não sei se a experiência foi ruim dele, mas eu posso então dizer que eu fui o primeiro e talvez o único. Então o marketing da especialidade não está sendo bem feito também, né? Mas eu acho que é a visão de saúde pública. Eu acho que um neurologista, doenças do cérebro, e eu vejo que uma doença mental é doença do cérebro, principalmente diante da constatação que eu fiz logo. Eu começando a estar lá todo dia, numa emergência, eu ia como diarista, quer dizer, eu tinha a oportunidade de ver o doente todo dia, segunda, terça, quarta, quinta. Então, essa visão do paciente que eu dava parecer, examinava a enfermaria inteira, dando parecer neurológico, né, para os pacientes, a constatação que me chocou, porque no início assim a gente espanta. Aí, o primeiro dado. Então, diante desse cenário, mais da metade dos pacientes internados no hospital psiquiátrico de emergência é por problema ligado ao álcool e às drogas. Mais da metade? Mais da metade. Pô, isso é um dado importantíssimo. Importante. É antigo esse dado. Antigo. Quer dizer, quando eu me deparei com isso, eu falei, caramba, isso não pode ser porque o hospital psiquiátrico é uma doença mental, quer dizer, que a gente tem como padrão. Mas no paradigma tem algumas interfaces que tem que ser vistas, mais da metade. Eu diria que 2/3. Aí, 2/3. E nessa época que você começou a se interessar, 78, 79. Qual era a droga principal que Álcool. levava a esse tipo? Álcool. Mas tirando o álcool. Segundo lugar, álcool. Terceiro lugar, álcool.
Então depois vinha a cocaína, a maconha naquela época, no final dos anos 70, né? Depois, hoje, a cocaína e a maconha subiu muito, mas o álcool continua sendo prevalente a nível de Ministério de Saúde, a nível de Organização Mundial da Saúde, a nível de ONU. A nível de prejuízos provocados à saúde pública, o álcool ainda é o principal. Primeiro fator álcool, segundo álcool e terceiro álcool. Álcool. E, lógico, porque dentro de um hospital eu vou ter também cocaína, maconha, êxtase e anfetamina, essas complicações que vão para uma emergência, mas sem dúvida. Agora mudou, quer dizer, no final dos anos 70, início dos anos 80, a dominância alterou um pouquinho, mas continua sendo prioritário o álcool. Então, quer dizer, dentro de uma instituição psiquiátrica, mais da metade das pessoas que estão lá são afetadas por álcool e drogas. A doença psiquiátrica ou foi desencadeada ou comorbidade ou foi associada, mas tem álcool e levou à internação. Levou à internação. Então, e nisso aí, só para concluir o que você falou, eu fui para o Pinel e fui para o Instituto de Psiquiatria. Quer dizer, como eu tinha entrada lá, eu fiz um levantamento também, não na emergência, no Hospital Crônico, quer dizer, o Pinel e o Instituto de Psiquiatria. Sim. Também, metade é álcool e droga. Metade é álcool e droga. Então, vamos agora tentar centrar, porque esse tema que a gente vai trabalhar hoje é um tema extremamente importante em termos de saúde pública, mas ele tem como uma característica de afetar não só a pessoa que consome a droga, mas aquela que ainda nem nasceu, né? Quer dizer, que atinge o feto. Então vamos... Eu inicialmente estava pensando em síndrome do alcoolismo fetal, mas você me corrigiu, porque a criança não tem a doença alcoolismo, o feto, né? Então o nome mais adequado é o síndrome alcoólica fetal. Então vamos... Para começar o tema, descreva o que é essa síndrome. Síndrome, para os nossos ouvintes, é sempre em medicina um conjunto de sinais e de sintomas. Exatamente. Ele é essencialmente clínica. Isso. E quais são os aspectos, então, mais relevantes dessa síndrome? O que é a SAF? Então, a SAF, síndrome alcoólica fetal. A SAF é uma condição clínica que decorre da ação teratogênica, que é o efeito de uma substância sobre o feto, provocando alterações orgânicas, gerais, sistêmicas, em que uns órgãos sofrem mais do que o outro. E gera, então, uma criança que vai nascer com deficiências decorrentes das malformações resultantes da ação do álcool durante a gravidez. A criança é exposta ao álcool. Então, o quadro clínico, ele não é um quadro clínico fechado, é um quadro clínico que tem variações de acordo com a idade da gravidez, né, com a quantidade de álcool e com outros fatores também desse binômio mãe feto. Isso. Né? Então, um highlight, quer dizer, um aspecto importante é que nós estamos falando da ação tóxica do álcool. O álcool, então, consumido durante a gravidez, ele é uma forma especial de entrada da bebida. Quer dizer, a mulher bebe pela boca como todos nós. Bebemos cerveja, uísque, vinho, é o consumo. Cachaça, uma caipirinha, mas hoje é sábado, né? Hoje é sábado, tem a feijoada. Então, o álcool é uma bebida, faz parte da civilização, que é comum, né? É uma droga liberada, divulgada. Então, o consumo pela mulher não é um problema em si, desde que não seja abusivo, não seja dependente, mas é o uso social. Não é tão comum. Então, só que quando ela consome, a mulher grávida, o álcool penetra no organismo da mulher, atravessa as barreiras biológicas, o aparelho digestivo, entra na corrente sanguínea, e ele, entrando na corrente sanguínea, ele se distribui por todo o organismo. Onde tem sangue, o álcool está indo. O teor alcoólico no sangue, que a gente chama de alcoolemia.
Então, a alcoolemia que atinge um nível, uma concentração no sangue da mãe, é o mesmo que vai atravessar a placenta, e quando atravessa a placenta, nós sabemos muito bem, atravessou a placenta, ele entra no cordão umbilical. A ligação da placenta com o feto é o cordão umbilical. Então, a criança tem boca e não abre, não bebe dentro do útero, tem ouvido, tem tudo, mas então ela consome, o álcool penetra na criança pelo cordão umbilical. É como se fosse uma injeção na veia, ou pior, na artéria, porque a artéria umbilical é que leva o sangue da placenta para o feto. Isso. Então, aí, quando a gente olha do ponto de vista médico, nesse contexto da biologia, já vê que é um espanto, né? Enquanto a mãe bebe pela boca, é uma pessoa adulta, com o cérebro formado, seus órgãos todos. Tem vários mecanismos de defesa, de depuração, metabolismo. Nós estamos falando de uma criança de meses dentro do útero, pesando 500 gramas, 800 gramas, 1 quilo, com órgãos em formação e que recebe uma dose de álcool que é a dose da mãe, como se ela tivesse bebido uma dose também. Ou 1 ou 2 doses, depende. Outro dia mostrou na TV Globo, foi uma novela, foi divulgada pela imprensa toda, aparece uma cena de uma grávida entrando num bar e tomando um porre. Quer dizer, isso mexe. E agora, recente, né? Então, a SAF é nessa situação preliminar causal, em que o álcool que a gente conhece é uma droga tóxica, dependendo muito das doses, né? Entra no organismo do feto em formação, então vai interferir na formação de todos os órgãos, né? Sendo que alguns órgãos, como o rim, coração, fígado e cérebro, principalmente, são mais vulneráveis, sobretudo o cérebro. O cérebro ele tem um processo de organização que dura toda a gravidez e continua depois de nascido. Então, durante a gravidez... Quando é que o cérebro do feto e da criança recém-nascida, quando é que esse cérebro a gente considera que ele chegou no seu ponto máximo de desenvolvimento? Ele atravessa a gravidez, o cérebro mais ou menos num nível de razoável desenvolvimento, em que tem pouca coisa depois para acontecer, com os 18 anos. Então, aos 9 meses, nós temos um desenvolvimento acelerado do cérebro. Você vê que a gente pode dizer, eu falo isso na neurociência, nas aulas que eu dou, que esse cérebro começa do ponto zero, né? Quando ocorre a formação do ovo, não tem cérebro. Está no DNA, está lá no projeto. Mas você vai ver com 1 mês, com 2, com 3. Aí você é capaz de ver o desenvolvimento do cérebro em 9 meses. Mas a gente pode atestar que esse cérebro só está prontão mesmo depois dos 18. Assim. A tendência a gente, vamos dizer assim, é ter um marco no tempo, né? Isso. Mas se a gente olhar a biologia, é sempre um processo. Então, ele começa a se organizar a partir do zero. A primeira formação do cérebro, você lembra, é o notocórdio. Quer dizer, não tem nem cérebro. O notocórdio é uma linha que é a base do sistema nervoso, depois vem as vesículas e forma. Quer dizer, mas aí já funciona. E precisa dessa fase para a fase seguinte. Então, a gente tem que estar olhando isso no conjunto. Quando a criança nasce, ainda falta mielinizar muitas partes, falta desenvolver alguns núcleos, mas ela continua. Por exemplo, a criança nasce, não fala. A criança nasce, não anda, mas com 1 ano ela anda, com 1 ano ela fala. Quer dizer, esse primeiro ano foi continuidade dos 9 meses anteriores. Claro. Então, quando a gente imagina que chega a 15, 16, 18 anos, ele está num bom ponto máximo de desenvolvimento, mas continua desenvolvendo ainda, né? Depois vai uma curva e aí não desenvolve mais, mas as sinapses, as articulações finas continuam sendo feitas, né? Nós estamos, Zé Mauro, trabalhando uma questão de prevenção. O programa anterior que a gente fez aqui foi com um endocrinologista chamado Isidoro Flumignan, e nós pensamos em montar, e aí vamos ter que ter a concordância dos sistemas oficiais da Prefeitura, Secretaria de Saúde do Estado, e fazer um projetinho piloto para a questão do planejamento familiar. O meu foco seria o tabaco. O fato de uma gestante e do marido, no caso, é importante o fumo também do marido. Se estão pensando em ter filhos, parar de fumar antes da gestação. E o Isidoro estava pensando na questão do diabetes, né? Da questão de trabalhar bem a orientação para futuramente a questão da alimentação saudável. E eu acho que
Se a gente pudesse montar esse projetinho piloto, também incluindo a prevenção do uso do álcool durante a gestação... Sem dúvida. Porque eu tive estudando um pouco a síndrome para entrevistar você, e uma das frases chaves da questão da síndrome alcoólica fetal é muito parecida com a do tabaco. Não há nível seguro de exposição ao álcool. Como não há nível seguro. Você fuma só 2 cigarros, você não vai ter problema. Não dá para garantir isso. Não dá para garantir. Se a sua genética for para fazer um câncer de pulmão, 2 cigarros pode ser o suficiente. No caso do alcoolismo, do uso do álcool, que não precisa ser uma doença, não, né? uso eventual, mas pela gestante. Pela gestante. Como é que você acha que isso está sendo trabalhado em termos de planejamento? Você acha que é dado o enfoque que deveria ser dado a esse tema? Então tem toda a história. Só como eu estava te falando, né? Quer dizer, resgatando um parênteses assim, quer dizer, que eu começo a trabalhar com álcool e droga quando tem esse impacto dentro do hospital psiquiátrico, hospital Piné, hospital do IPUB, em que eu vi que mais da metade era álcool e droga, e eu, como professor de neurologia, eu tinha que fazer projeto, pesquisa e tudo, eu botei álcool e droga como linha de pesquisa na universidade nos anos 80, criei um centro, e é curioso, né, Alexandre? Como é que eu fiz? Não tem nenhum apoio, não tem nem simpatia de colegas, mas também eu não tinha antipatia de colegas. Quer dizer, é uma grande coisa. Né? Eles me deixavam fazer. Então eu fiz uma linha de pesquisa na área da ELA e uma outra linha de pesquisa na área de álcool e droga. E eu tinha uma facilidade. Como eu era o neurologista de um grande hospital psiquiátrico que tinha muito casos de alcoolismo, né? E eu era chefe de enfermaria no Instituto de Neurologia, então eu pegava o paciente e transferia para mim mesmo. E com isso eu fiz um case muito grande, eu tive a oportunidade como neurologista de ter um grande case de problemas relacionados ao álcool e às drogas dentro do hospital universitário, onde eu tinha linha de pesquisa, onde eu tinha todos os elementos CAPES, CNPq, que eu fazia projeto e desenvolvia projeto. Então com isso eu comecei a trabalhar com álcool e violência, depois álcool e doença mental, álcool e trânsito, álcool e trabalho, álcool e síndrome alcoólica fetal. Então, álcool aonde tem pessoas que abusam do álcool e têm problemas, eu podia estar interferindo. Então, quando foi início dos anos 90, eu fui para a França, depois fiquei 3 anos lá, voltei e eu conheci lá algumas coisas. Inclusive, quando eu fiz um evento em 98, eu liguei para, na época, a Sociedade Francesa de Alcoologia e Drogas e Adictologia. Eu estava mais ligado com a França, com a universidade na França, em Paris e Lille. Então eu perguntei quais são os grandes movimentos, quer dizer, o que está dando mais consistência a nível de políticas públicas, a nível de universidade como pesquisa, e que está tendo uma contribuição na área de álcool e drogas. Então, na época, o presidente da Sociedade Francesa de Alcoologia, né, que era da Universidade de Lille, falou assim, olha, nós estamos trabalhando muito com o problema do trânsito, porque morre muita gente na estrada e desses que morrem tem álcool no meio, então álcool e acidente de trânsito, e a França a Alemanha, a primeira causa de morte em jovens, tá? E o outro tema que a gente está trabalhando é com o consumo de álcool na gravidez, que está se constatando que é uma causa frequente, prevalente de problemas cognitivos, comportamentais, deficiência motora, deficiência mental em crianças. A principal causa está sendo demonstrado que é o álcool. Alterações físicas. Alterações físicas. Aí eu falei, caramba, então eu fiz um evento em 98 aqui no Brasil, pela universidade, eu tinha CNPq, CAPES, e convidei 20 anos atrás. Há 20 anos atrás, exatamente há 20 anos atrás, fizemos esse evento, eu era da comissão da ABRAD, Associação Brasileira de Álcool e Droga, aí fizemos um evento, um congresso, porque eu tinha uma instituição pública por trás para me ajudar, e tinha meu programa acadêmico de álcool e droga, que era o CEPRAL, chamava-se CEPRAL, Centro de Ensino e Pesquisa em Alcoologia e Adictologia. E aí eu então trago esse colega que faz uma brilhante conferência sobre a síndrome alcoólica fetal. Eu falei, caramba, se lá na França é importante
Imagina e no aqui. mundo é importante, embora a ONU não tenha tido ainda uma atenção maior. Eu falei, imagina o Brasil que bebe pra caramba, nós temos uma indústria de álcool pesada, e então eu comecei a trabalhar, mas não foi a minha filha diz que é um pouco que eu senti um pouco de frustração, que até hoje, 20 anos, o tema ainda não é conhecido, Alexandre. Como você mesmo, como fisiologista, trabalha com tal, você não sabia muita coisa sobre coisa. Eu aprendi muito para te entrevistar. Então, eu levei esse trabalho com alguns anos, eu levei para maternidade escola. Aí cheguei para um colega lá, amigo meu, vem cá, vamos fazer uma reunião, estou convidando o pessoal de fora aí para a gente falar sobre SAF. Aí eu, SAF, o que é SAF? Aí expliquei. Custou, mas percebeu que tinha alguma coisa. Bom, então, fechando isso, né? Não, em cima do que você estava falando, quando você falou, se isso é um problema de saúde pública na França, que dirá no Brasil, uma das coisas que eu li para te entrevistar sobre a síndrome, bate também com o cigarro, é que a prevalência maior desses quadros se dá nas famílias de menor renda, menor instrução, quer dizer, mais vulneráveis do ponto de vista social. E o que mais nós temos no Brasil são pessoas vulneráveis, né? Essa última pesquisa que foi liberada essa semana mostrou que nós temos 1/4 da população abaixo da linha da pobreza. E a cachaça é barata, né? A cachaça no Brasil é R$3 a dose. A gente tem trabalhado, e eu fiz muita parceria, inclusive com a Fiocruz, com outras universidades, né, com instituições, as mais diversas que esse tempo todo, né, é meio assim, batendo nas portas, né. Agora, quando a gente vê essa questão epidemiológica, do ponto de vista de população, né, a gente vê que o álcool da champanhe é mesmo o álcool da cachaça, do uísque e do vinho, é o álcool etílico. Quando a gente também vê que a população vulnerável, a gente tem a população vulnerável, pobreza é 90% da população brasileira, então chama atenção. Mas os 10% também. Pode não beber cachaça, bebe um Chateauneuf de Pape, um Moët Chandon. Mas tem mais acesso à informação, é como no tabaco. Mas não é só, porque também tem acesso ao tratamento, tem acesso aos controles. Exatamente. Né? Exatamente. Porque, vamos dizer assim, eu não diria que o médico muito bem formado, que trata da classe mais rica, saiba tanto da SAF quanto o outro. Isso. Porque não sabe. Isso. Porque a universidade não fala sobre isso. Né? Mas são as condições gerais de cuidado, um pré-natal cuidado. Quer dizer, você já tocou num segundo ponto. Primeiro ponto, os gestores não dão muito importância ao tema. E segundo ponto, a universidade que forma os profissionais também não dá. Não dá. Isso é incrível, porque eu cheguei a criar disciplina, propor disciplina eletiva, não obrigatória, imagino, mas pelo menos eletiva. Só consegui botar num lugar. Foi no Instituto de Psicologia com o Marcos Jardim, que tivemos durante muitos anos uma disciplina... Na UFRJ. Na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro. Mas nenhuma universidade pública federal no Brasil tem isso na graduação. Talvez você só tenha conseguido lá por causa do Jardim e por sua causa. Quer dizer, porque vocês dois eram ligados à universidade. Ligados à universidade. As universidades que vocês não eram ligados, você não conseguiram. Não conseguia. E eu quando tentei botar, porque o Carlos Edson, na época, era o coordenador do departamento, era o chefe do departamento de psiquiatria. E eu ia pelo departamento de medicina interna, né, de clínica médica, que nem sabia disso, mas eu era ligado naturalmente ao departamento. Então, nós dois apresentamos uma proposta para a congregação, depois de muito tempo, aprovaram uma disciplina eletiva na faculdade, no curso de medicina. Aí qual foi o resultado, Alexandre? Fracasso total. Fracasso total. Os médicos não se interessavam. Os alunos da formação na graduação, eu consegui na primeira turma 6, na segunda 3 e a terceira turma eu suspendi. Me diga uma coisa, dentro da cadeira, da disciplina de pediatria, nem nesse núcleo você consegue... Incrivelmente, eu fui lá para o Instituto Matagão Gesteira, PPMG. Tinha simpatias e tudo. Na ginecologia e obstetrícia, me aceitaram mais, tanto que eu fiz quando aceitaram mais gineco-obstetrícia, porque eu posso dizer coisas interessantes. Nesse tempo todo, há mais de 10 anos, quer dizer, nesses 20 anos, por exemplo, quando nós falamos sobre SAF num congresso de ginecologia e obstetrícia no Ceará, foi a primeira vez que tratou desse tema. Em 1900 e...
sei, 2008, Quer dizer, 2008, tem 10 anos. 10 anos. Só? Mas se você procurar no abstract dos congressos de ginecologia e obstetrícia, você vai ver que é muito pouco, e o primeiro foi o nosso, no Ceará, que o colega me convidou. O Jofre, a Vera Fonseca, que são colegas ligados. Mas no tabagismo a gente vê isso também. Os ginecologistas não valorizam muito a questão do fumo na paciente deles. Aí, na psiquiatria também foi, eu faço parte da ABAD, a Associação Brasileira de Estudo de Álcool e Droga, também o único que fala sobre SAF sou eu. E ele, aí, como eu estou muito lá dentro, ele me abre espaço. O outro congresso de neurologia, esse foi no Pará, a primeira vez que se falou de SAF, a primeira vez, assim, consistente, que deu uma conferência, e que eu trouxe um colega da França, o meu amigo, Didier Priou, que agradeço muito. Nós fomos para Belém num congresso de neurologia, e como eu conhecia as pessoas, eu procurei um pouco fazer o lobby, e aí botaram depois que eu saí, botaram na grade. Depois não tem mais, porque depois ninguém mais fala. Para tu ver a percepção e a sensibilidade. Quer dizer, você conseguiu pessoalmente colocar o tema. Depois que eu saí, não estou lá, não tem tema. Não, e é interessante, porque eu estava lendo o custo dessa doença nos Estados Unidos, equivale a 5 bilhões e meio de dólares. Não, aqui, olha só. Então, nós estamos aí, então, falando da SAF, como você está vendo, né? Eu estava fechando a clínica, porque é importante. Daqui a pouco nós vamos falar sobre o que é a síndrome, quais são os sintomas, para reconhecer sinais os e sintomas. sintomas. Então tá. Então, o problema que a gente chama de que é importante para a gente como médico é entender a fisiopatologia, o mecanismo da fisiopatologia. Isso. E o mecanismo não é difícil de entender, não é, Alexandre? Porque a gente tem o álcool, uma substância, a molécula dos carbono, ela dilui na água e na gordura. Então, essa molécula não tem barreira biológica, ela atravessa tudo. Ela só não entra mais fácil numa célula do que a água. A água entra direto. Depois da água é o álcool que entra. Porque até a glicose, para entrar dentro da célula, ela só entra se tiver na porta, abrindo a porta para ela, a insulina. Sem insulina, não tem como a glicose entrar na célula. Não é? E o álcool então, não o álcool entra direto. Então, vai tu ver. Então, quando o álcool entra na corrente sanguínea do bebê, do feto, ele se distribui por todos os lugares, aí ele vai pegar no feto, no caso do feto, os órgãos em formação, chamada organogênese. Então, você imagina, nós estamos vendo um rim, pode ficar um rim pequeno, um rim mal formado em ferradura. O coração, um coração também mal formado. E como o coração tem uma formação mais complexa das câmaras, são as 4 câmaras, né? Aurícula e ventrículo. Essas câmaras podem não se encaixar direito, deixar um buraquinho aberto, né? Síndrome de Fallot. E, quer dizer, o pulmão também pode ficar meio atresiado. E no cérebro? Aí o cérebro estraga maior. Porque o cérebro é um desenvolvimento complexo, intenso. Aí você imagina que no cérebro eu posso ter microcefalia. Então eu já tenho aí uma causa de microcefalia muito mais frequente que a Zika. E não merece toda a distinção, né? Então, microcefalia. Então, o cérebro é pequeno, porque ele não cresce. O álcool vai lá. O álcool, como base metabólica, ele é depressor. Ele deprime o metabolismo oxidativo. Então, o cérebro não cresce, fica a microcefalia. Agora, se o álcool não está numa dose tão grande, dependendo da idade, eu posso ter malformações cerebrais que não seja microcefalia. Então, se imagina um cérebro, por exemplo, quando vai fazer aquela fiação toda, né? Como se diz, são 100 bilhões de neurônios. Você imagina, um problema não é 100 bilhões de neurônios, o problema é o circuito, é a conversa entre os neurônios. Se comunicarem pelos dendritos. Então, você tem 100 bilhões de neurônios, tem trilhões de comunicação. Então, o álcool pode atrapalhar, não todos, mas vai atrapalhar um ou outro, dependendo do movimento. Vamos supor que na hora em que o cérebro está organizando melhor o setor entre o centro da fala e o centro da audição, quer dizer, linguagem, ele pode estar interferindo ali e não dá uma hidrocefalia. Mas quando está havendo a migração dos circuitos, o álcool pode estar ali e atrapalhar. Então, pode ser dislexia, descalculia, disfasia, quer dizer, alterações cognitivas de menor impacto, melhor reconhecimento, que não observa quando a criança nasce,
nem no primeiro ano, vai ser observado mais tarde. Então, são uma série de alterações cognitivas comportamentais que não são diagnosticadas quando a criança nasce, quer dizer, que a maioria, que é baixo peso, baixa estatura, microcefalia, malformações e malformações craniano-faciais. Então, quando se fala da incidência da SAF, nós temos que entender que eu tenho a forma clássica, mas eu tenho completa, uma forma né? leve, eu tenho as formas subclínicas. Então, se eu pegar lá a forma subclínica, eu vou. Se houve uso de álcool na gravidez, há uma grande probabilidade daquilo ter sido provocado pelo álcool, porque o álcool é uma droga que funciona. Basta a gente tomar mais meia dúzia de cerveja, ou duas ou três caipirinhas, que vai sentir no cérebro a ação. Agora, imagina o feto. O feto. Que está pesando, que ele pesa 500, 600, 800 gramas, a dose do álcool, que é a mesma da mãe, está atuando ali. Isso. Então, é um problema sério. É tão sério. O impacto sobre o feto é mil vezes maior. É mil vezes. E só que não é a forma clássica, é a forma não clínica. E aí, só para te mostrar aqui que eu trouxe, para ilustrar, por exemplo, aqui nós estamos em 2002. Centro de Control Central Disease, que é um órgão do Ministério da Saúde, o NIH, dos Estados Unidos. Eles criam aqui, olha só, diante desse impacto que a França também já vinha sentindo, e começou isso nos anos 70, então em 2002 eles criam um National Task Force on Fetal Alcohol Syndrome, quer dizer, o governo americano, em 2002, já pressionado por essas questões, criou uma força-tarefa nacional, quer dizer, costa a costa. E aí eles chamam os grandes experts que estudam isso, gineco, obstetra, psiquiatra, neuroanatomista, quer dizer, chama os cientistas, né, um grupo, uma equipe, para definir uma agenda nacional de prevenção da SAF. É um planejamento estratégico mesmo. Né? Estratégia de grande monta. Quer dizer, isso... Que hoje é o que as empresas fazem quando querem lançar um produto, enfim, mudar a sua... Né? A gente em medicina também tem que fazer esse planejamento. Mas eu costumo dizer aqui, que eu uso nas minhas aulas, assim, olha, National Task Force, uma força-tarefa nacional que o governo americano, em 2002, cria, não é porque eles gostam de criancinha, é porque isso são milhões e milhões de dólares. Tem um custo. E eu estava lendo aqui, novamente, dizendo que eu tive que aprender muito sobre essa coisa para poder entrevistar você, mas eu estava lendo uma coisa aqui que me chamou a atenção e que vale a pena a gente enfatizar. É que tudo isso que nós estamos falando são síndromes, são questões que uma criança pode ter que viver para o resto da vida, mas que são evitáveis. Né? E uma das coisas que eles dizem, por exemplo, que essa síndrome é a principal causa prevenível, e é bom a gente frisar esse prevenível, de retardo mental e teratogênese. Quer dizer, o retardo mental, você podia explicar para a gente, do ponto de vista da sua especialidade de neurologia, e explica também essa questão, o que é teratogênese, que você já citou aqui uma vez, e vamos reforçar. E reforçar a questão de que isso é prevenível, basta a mãe não beber quando estiver pensando em ter um filho. Então isso é um aspecto muito importante que você tocou, e é um aspecto efetivo de ação, né? E é uma ação barata. Prevenir é mais barato do que tratar. Muito mais. Isso a gente sempre ouve, né? Então, a importância, por isso que eu chamei a atenção, National Task Force, que é a Força-Tarefa Nacional nos Estados Unidos, que aconteceu na França, aconteceu na Alemanha, aconteceu nos países que têm uma noção e uma organização de saúde e responsabilidades também. E a ONU começou a ter essa pegada agora. Há uns 10 anos a ONU, e só mais recentemente você abriu o site da ONU, da Organização Mundial de Saúde, você vê a preocupação deles com a questão da síndrome alcoólica fetal. Mais recente, para tu ver como é que o negócio é difícil de agir, né? Mas como você falou, a questão da alteração mental, né? É importante chamar a atenção, né? E é isso que a gente tenta passar dentro da academia, por isso que um lugar da academia é um lugar privilegiado para a gente poder informar. Então, por isso que reforço aqui esse convite que você faz e está trabalhando com a mídia para informação, que tinha que ter na universidade. Isso tinha que estar dentro
dentro de uma universidade brasileira a nível nacional, né? A gente fez algumas coisas, mas nunca tinha impacto, né? Porque não tem política, falta política pública para isso e política acadêmica para isso, né? Então, a questão da prevenção é importante. Vamos tomar, por exemplo, a síndrome de Down. Síndrome de Down todo mundo conhece, é bem divulgado, né? Você na rua, você diagnostica uma síndrome de Down, não é? Você vê, síndrome de Down é conhecida, ela decorre de uma alteração cromossomial, não é genética, é cromossoma, né? Um cromossoma mal localizado, aquela chamada trissomia do 21. Então, a síndrome de Down a gente aprende, é descrita nos livros e tudo. Tá? Quando eu tenho uma síndrome de Down, um caso, a incidência estimada, média, né, é 1 para 3.500 nascimentos vivos. Quando eu tenho a SAF, segundo estimativa a nível mundial, ela passa de 2 a 4 por 1.000 nascimentos vivos. Isso. Aí você vê que quando eu tenho um caso de síndrome de Down, eu devo ter 10, porque eu reduzo a população de nascimentos vivos e aqui, que é 1 para 3.500, é que eu tenho 1 para 1.000. Isso. Mas como eu tenho 4 vezes mais, então é 10. Então, quando eu digo para os meus alunos, quando você está vendo uma criança com síndrome de Down, você tem 10 em torno que você não está vendo de síndrome alcoólica fetal. Uma coisa. A outra coisa, que eu não tenho como evitar síndrome de Down, porque é um processo cromossomial aleatório, congênito, não tem como prevenir. Tá? Agora, eu não posso prevenir síndrome de Down. Agora, síndrome alcoólica fetal, se nenhuma mulher grávida consumir bebida alcoólica durante a gravidez, a incidência da SAF é 0. Zero. Isso é que tem que ser bem marcado, né? É possível. Porque você, às vezes, gerando um filho com algum tipo de distúrbio, aquilo é para o resto da vida. E enquanto que você evitar a bebida alcoólica é 0 por 9 meses... Por 9 meses. Então, um período muito curto eu te mando de privação. Então, tem uns trabalhos todo, campanha, com grupos, colegas dos Estados Unidos, da França, Portugal, que vêm aqui. Imagina esses anos, 20 anos, já fiz muita coisa. Então, uma coisa que a gente coloca assim, eu digo, no meu livro está escrito, eu tenho algumas palavras, algumas frases de efeito. Se beber, não engravide. Se engravidar, não beba. Aí eu digo, só por 9 meses. Mamãe, bebê agradece. Eu boto outra lá assim. Síndrome alcoólica fetal é 100% previsível e é 100% evitável. Exatamente. Isso é que é importante, isso é que a gente não pode deixar dúvida, né? No rodapé de tudo. Tem uma outra sobre aí, já é uma brincadeira sobre o WhatsApp, é se beber, não mande... não mande mensagem pelo WhatsApp. Quando estiver dirigindo. Pior ainda. Eu cheguei a fazer, foi em 2006, eu fiz um evento e eu trouxe uma das que estão aqui no Task Force, faz parte aqui, uma das maiores autoridades mundiais em SAF, hoje aposentada, né? É a doutora, a professora Anne Strass-Gutt. Ela trabalha com isso desde os anos 70 na Universidade de Washington. Há 50 anos ela já se preocupava com isso. E a OMS está se preocupando há 10 anos. Agora, 10 anos, para ele de efetivo. Mas ela trabalhava lá e ela publicou, então, o quê? Aí nós tivemos que, antes dos anos 70, nos anos 60, um pediatra francês, Jean-Paul Lemoine, ele era um pediatra que atendia crianças no asilo de crianças com deficiência, retardo mental, tipo o Pestalozzi, aqui no Brasil, né, o APAE. Então ele começou a ver crianças que tinham uma característica muito peculiar na forma, na feição facial e no comportamento e nas alterações cognitivas. Então ele foi vendo, anotando. Em 68, ele publica numa revista de interior da França, chamada Ouest Médical, quer dizer, uma revista do interior da França, Nancy, e publica ele juntou 127 casos de crianças com deficiência cognitiva nos asilos para atraso de desenvolvimento na França. Ele publica os 127 casos dele de síndrome alcoólica fetal.
Há 50 anos atrás. Há 50 anos atrás. Então, só que ele publicou no Oeste Medical, uma revista pequena, circulou por ali. Nem a França soube disso, né? Mas está lá publicado. Né? Em 73, quer dizer, em 73, 74, 5, 6 anos depois, o mesmo trabalho foi feito por um médico americano, John, e médico, junto com a Stracy Gutt, que fazia parte desse grupo de Seattle, e ele publica, só que ele publica 6 casos de SAF no Lancet. Aí bomba o mundo inteiro. Uma revista bem mais... no Lancet. Mais lida. Como está aqui, no Lancet. Aí ele publica no Lancet. Então, aí o mundo inteiro ficou atento. Mas mesmo assim não foi fácil. Quer dizer, dos anos 70 começou ainda a dificuldade e só nos anos 90 que ganhou mais expressão. Tanto nos Estados Unidos como na França, principalmente, na Inglaterra e na Alemanha, tanto que aquele Força Tarefa Nacional Americana foi criado em 2002, para poder... Porque também estava correndo por fora o aumento da produção de bebida alcoólica, aumento do consumo de bebida alcoólica, a banalização da bebida alcoólica. Então, começou a perceber isso, tá? E o prejuízo. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, se uma mãe for identificada, indiciada que ela, durante a gravidez, usou álcool e drogas, ela poderia estar sujeita a um processo até de perda da guarda do filho. Quer dizer, o nível que chegou ao nível da justiça. Né? Então, o Lemoine, na França, e a Stracy Gutt, nos Estados Unidos, foram referências, né? Eles fizeram um trabalho muito interessante que ajuda na clínica. O Lemoine, depois dos anos 60, nos anos 80, 90, ele faz um trabalho de avaliação das crianças que ele viu nos anos 60. E a Stracy Gutt faz um trabalho, 20 anos depois, vendo as crianças que ela viu nos anos 70. Sim, quer dizer, 20 anos depois. 20 anos depois. Então, e eles falaram, está relatado, caso publicado, os dois, né? Os dois grupos, certo? Tem muito trabalho. Assim, essas crianças, 20 anos depois, 30 anos depois, elas estavam num hospital psiquiátrico, uma instituição de doença mental, ou estavam na prisão. Porque essas crianças são vulneráveis a se meter em conflito com a lei, porque pelo próprio retardo. E as outras estavam dependentes da família, porque elas, pela sua deficiência, não conseguem formar uma escola, não conseguem formar uma profissão e vão ficar subempregado ou desempregado ou dependente. Aí vê o prejuízo. Em cima do que você está dizendo, aqui na pesquisa que eu fiz, eles chamam de dados alarmantes. 55% dos casos estão confinados em instituições para doentes mentais, prisões ou clínicas de reabilitação. 60% com problemas com a lei. 52% tem comportamento sexual inadequado. 82% não conseguem viver de forma independente. Dependendo da família e do Estado. E 82% têm problemas com emprego. Quer dizer, subempregado. Uma coisa evitável. Evitável. Teria bastado que a mãe não tivesse bebido. Imagina o que significa você ter que enfrentar essas situações de um ser dependente, um ser que vai muitas vezes cometer um ato violento, ser preso, porque não tem discernimento. Você não tem discernimento. E aí tem duas coisas importantes. Eu fui para o Ministério da Justiça, eu fui para o Tribunal de Justiça, eu fui para a Emerge, eu atravessei esse caminho para chamar a atenção. Fui para a Faculdade de Direito da UFRJ. Faculdade de Direito da UFRJ. Eu disse, vem cá, se nós formos para eu fiz um trabalho com a primeira vara da infância e juventude. Fui lá com o Ciro Darlan. Fui lá, fiz com ele. Eu fui consultor dele para tabaco. Para tabaco, então talvez seja nessa época, porque a primeira vara fica ali na mesma calçada do ESFA, tal São Francisco de Assis, onde eu era, onde eu botei meu programa lá de álcool e droga. Então é a mesma calçada. Perto do Sambódromo aqui no Rio. Sambódromo. Então nós fizemos um trabalho que em 2000 eu trouxe, em 99, 2000, eu trouxe um programa americano que eu conheci em Los Angeles, né, numa visita desses eventos, congresso, mas começamos a saber de uma coisa que os Estados Unidos estavam fazendo uma pegada muito diferente, que seria outro motivo de outra entrevista,
para falar do chamado Drug Court. O Drug Court é o Tribunal Especial de Drogas. Coisa que é a Corte da Droga. Corte da Droga. Aqui chamou, não sei se você tomou conhecimento, chamou-se aqui, quando nós trouxemos, eu trouxe com o apoio do Ministério da Justiça, Consulado Americano, com a Associação de Álcool e Droga, com a Universidade, o UFRJ, Faculdade de Direito da UFRJ. Fizemos um pool de pessoas, de instituições, e conseguimos trazer para o Brasil, no ano 2000, o programa do Drug Court, a Corte de Drogas, para trazer um modelo para fazer no Brasil. Quer dizer, é a jurisprudência da ação da justiça do tribunal sobre as drogas. Né? E quando nós trouxemos isso, né, nós fizemos esse evento, foi aí que nós temos para a justiça. Então, o Ciro Darlan viu, participou, e nós criamos naquela ocasião a chamada Programa de Justiça Terapêutica. Você já ouviu falar? Já. Justiça Terapêutica. É dracante. Eu fui contra esse nome, porque até então eu usava o nome Tribunal Especial de Droga. Porque justiça terapêutica é incongruente. A justiça não pode ser terapêutica, a justiça é para punir. Isso. E a terapêutica é a parte médica, é o ato médico. Então, a justiça não tem que ter ato médico. E aí o erro nosso, diferente dos Estados Unidos, que nos Estados Unidos quem trata é o psicólogo, é o médico, é o pessoal especializado em saúde. E quem pune ela. Então, quando lá nos Estados Unidos estava baseado nesse binômio. Então, pegava uma pessoa envolvida com droga, ia para o tribunal, chamava na área de álcool e droga a parte de saúde para tratar. Então, fazia uma parceria. Ele ia tratar num ambiente de saúde fora do tribunal. O Brasil. Aqui o pessoal meteu o pé pela mão. Por isso que eu fui contra, tive alguns problemas até, porque eu acho que tratar de um preso ou de um réu de álcool e droga não pode ser dentro do tribunal, tem que ser fora. E aqui eles quiseram fazer tudo junto. Então, a justiça terapêutica, que é a versão brasileira do Tribunal de Drogas, não foi adiante. Podia ter ido muito mais. E num país em que dentro da população carcerária, 80% está ali por problema de álcool e droga. Isso. Quer dizer, você no início do programa mencionou a sua iniciação na neurologia dentro de uma instituição do governo e você detectou que mais de 50% dos internados num hospital psiquiátrico tinha relação com a droga e com álcool. E agora você está fechando que no sistema penitenciário... A população carcerária, vamos dizer assim, mais ou menos 70% a 80%, sendo que a população carcerária feminina chega até a 90%. E prende as chamadas mulas. As mulheres estão levando droga para dentro do presídio, para o seu marido, para o seu filho, que são presas às vezes só porque são carreadoras, elas não são traficantes. Sim. Não deveriam ser. Mas com isso nós damos um tiro no pé, porque a gente cria uma população carcerária que está dando explosões e violência no país todo. Quando a gente tem vaga para 300 mil, tem 700 mil presos. Exatamente. E aí não tem como resolver. Não, e não existe prisão perpétua no Brasil. Não Quer dizer, existe. tudo isso que você está criando ali, em algum momento vem para a rua. E estão prendendo qualquer coisa. Isso. Então, a lei de droga que nós participamos, a 11.343 de 2006, ela procurava diferenciar usuário de traficante. Mas isso depende da cultura do juiz, depende da cultura do policial, depende da cultura... A cultura da justiça é conservadora, retrógrada, que eles não entendem, porque não é parte de entendimento, porque eles não aprendem isso na faculdade. Eu tentei botar até na faculdade de Direito uma disciplina de álcool e droga para a área jurídica. Também não passou. Você estava falando da sua formação lá atrás e falou de que algumas coisas você pôs como projeto de pesquisa, você pôs em prática. Mas você falou isso em cima de uma ideia que eu estou tendo de fazer um polo de piloto de pesquisa e de orientação de planejamento familiar. O meu entrevistado da semana passada acha que nada é feito pelo diabetes em termos de planejamento familiar e nada é feito em termos de alimentação saudável também no planejamento familiar. E muito menos. No que você já estudou sobre a síndrome alcoólica fetal, existe planejamento familiar tocando nesse tema? Então, nossa linha de trabalho, eu trouxe até aqui, que a gente tem feito tudo, muita coisa. Então, você está vendo, então, que a gente tem trabalhado, e dentro da academia, trazendo os congressos, seminários, especialistas do mundo inteiro, trazendo para cá, trabalhando. Mas isso está chegando na ponta?
muito fracamente, quando podia ter um resultado muito melhor. Eu fiz um projeto dentro daquelas que eu te falei, quando eu tenho alguém para fazer uma tese, eu trago, vamos falar sobre SAF. No momento agora, semana até terça-feira, eu tive reunião junto com a Fiocruz para fazer estou orientando agora um doutorado, que dezenas de teses que eu já orientei, essa de doutorado é uma enfermeira da Fiocruz, Instituto Fernando Figueira. Dá o nome dela para a gente. Vanderleia Cabral. Posso até trazer Vanderleia Cabral. Parabéns, Vanderleia, pela escolha do tema. E ela se encantou pelo tema, porque também é daquela parte dos colegas. Sim. Nunca ouvi falar disso. Isso. Aí, quando ouviu falar, se entusiasmou, já fez gravação, já tem um produto que ela está mandando um trabalho para a OPAS, já está mandando. E a Fiocruz, eu tive o prazer também de ter o apoio do colega, o Paulo Amarante, que é um dos professores da Fiocruz, foi diretor, é um dos que fizeram o trabalho da antipsiquiatria lá nos anos 80, né? Nos anos 70, 80. Então, quer dizer, tem tido simpáticos parceiros, né? Que entendem o problema e vê a relevância, mas isso não incomoda ainda. Não transforma. A transforma a saúde pública. Aí você vai perguntar, mas eu já fui na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, a LERJ, fiz palestra, fiz trabalho lá, ganhei até prêmio, me deram lá um negócio de medalha Tiradentes, porque a Iloneide Estuda instituiu uma lei em 2005, caramba. 2005, Iloneide Estuda, uma deputada federal. Dessa lei? Era para recomendar a instituição de programa de prevenção da SAF. E aonde? A nível do governo estadual, a LERJ. Uma lei. Quer dizer que já existe essa lei? Já existe. Depois eu fui para a Câmara Municipal. Aí vários lá, eu tive alguns vereadores, sendo que o último agora é o Raimon. O Raimon criou uma lei que o ano passado... Vereador Raimon. Criamos uma lei fantástica, a lei chamada Gravidez Segura, Síndrome Alcoólica Fetal. Quer dizer, e ele tem aberto lá, há anos eu tenho estado lá, né? E tem espaço para colocar o tabagismo também nessa lei? Tem. É gravidez segura, né? Isso. Não é gravidez. Achei que podia ampliar a gravidez segura. Aí a gente pode chegar lá junto. Eu posso. Aí vai dar uma força. Então. Vamos combinar para ir lá. Porque é uma preocupação minha, porque pessoal. É para o município do Rio de Janeiro. Sendo que a lei... Essa não foi a primeira lei, tinha outras leis, né? Mas a do Raimon está bem construída, está aprovada e foi aprovada com veto do prefeito. Qual prefeito? O atual? Crivella vetou? Vetou lá alguma coisa, mas só que aí eles têm um procedimento que a Câmara pode ela homologar como iniciativa própria do mandato. E qual foi a justificativa? Agora eu fiquei curioso. Você lembra a justificativa do Crivella? Não? Não. Um absurdo a mais, outra menos. Outra menos não vai fazer diferença. É que estava lá, né? Então, tive algumas vezes na Câmara Municipal, no Congresso Nacional. Não, eu vou pesquisar essas duas leis que você está se referindo. Tá. Que o Rio de Janeiro, uma em 2004, eu te mando elas também. 2004 e a outra agora. E a outra agora... É o Crivella o prefeito. Crivella prefeito, né? Deve ser de 2017. 2004, essa é do Estado, 2017, da Iloneide Estuda. Iloneide Estuda, né? A Iloneide. Da Iloneide. E a outra é do Raimon em 2017. Para pegar o Crivella agora. E estive lá em Brasília com o Jandira Fegari, com a Erundina. Tem alguma coisa nacional? Alguma lei nacional? Ela esbarra na Comissão de Justiça. Esbarra na Comissão de Justiça. Ela não é aprovada, quer dizer, chega na Comissão de Justiça, né? E aí passa, aí já falei com o Júlio Lopes, com Cristiana Cabral. Vamos imaginar, se você hoje quisesse que uma lei sobre a síndrome... Lei, não, mas se você quisesse hoje fazer uma lei perfeita para evitar a síndrome de alcoólica fetal, essa lei deveria visar o quê? Simplesmente isso que nós estamos fazendo aqui. É um passo importante. Informação. Então, como eu falei do trânsito contigo, né, que eu tive lá no Supremo Tribunal Federal, fiz a minha apresentação e lá eu saí com um artigo escrevendo, né? Foi em 2012, que eram os 5 passos. Então, informação. Mídia. Informação. Tem que ter as mulheres... Antes de engravidar, tem que saber. E depois que engravida, tem que saber mais ainda.
Então, informação, educação. Então, o problema de álcool e droga, principalmente do álcool, né, ele tinha que ser passado para os adolescentes. O adolescente bebe direto. E nós temos gravidez na adolescência. E fumam muito na adolescência. Então... Começa a fumar na adolescência. Só que essa educação, e eu falo, isso é minha crítica também na questão de trânsito, não é o policial militar que tem que ir na escola falar sobre acidente de trânsito. Quem tem que falar é o professor. Tem que empoderar o professor, porque ele fala. E quando o aluno olha o professor, olho no olho, ele sabe com quem está falando. E o dia seguinte ele está falando. Espera aí que eu vou voltar nos seus passos, mas eu vou dar um passo ainda mais à frente do que você está dizendo. Eu já sou hoje adepto da ideia de que já está sendo posta em prática em vários países, do protagonismo juvenil, que o próprio jovem tem que falar para o seu par, para os seus pares. Então, mas ele tem que receber informação. Tem que receber informação, exatamente. Esse é o meu caminho. Você falou de 2 passos, informação e educação. Terceiro passo. Conscientização. Aí as campanhas permanentes, a televisão, a novela, exatamente sobre a SAF. Você soube que há uns meses atrás eu recebi uma mensagem, assim, no dia seguinte, eu não vejo novela, mas me falaram, professor, o senhor já viu uma cena da novela da Globo das 8 ou das 9, quer dizer, o maior pico de horário da Globo, uma grávida, uma personagem grávida entra num bar e toma um porre, porque brigou com o marido, com o namorado, sei o quê, e entra num bar. Como é que pode uma mulher grávida entrar num bar e beber na novela das 9? Aí isso não, sem uma crítica. Nada, não. Na cena não tinha nenhuma crítica aquilo. Não foi uma coisa educativa. Não foi. Foi uma total banalização de um problema sério. E a Globo não desconhece. Eu digo aqui a Globo porque foi público, notório, todo mundo falou, não estou falando de ninguém, mas talvez nas outras emissoras também tenha cenas parecidas. Mas, de qualquer maneira, esse veículo, que você falou, conscientização, tinha que ser aproveitado. Quem falou foi você, conscientização. É o 4º passo. 4º passo é a fiscalização. No trânsito, a fiscalização tem bem. No caso da síndrome alcoólica fetal, seria a intervenção breve. A intervenção breve é identificar durante, por exemplo, um pré-natal. Eu estou lá no pré-natal, chega uma menina grávida, uma mulher jovem grávida. O operador do pré-natal, médico, enfermeiro, psicólogo, até agente de saúde, sabendo disso, aprendido com a gente, ele vai dizer, olha, dentre todas as coisas, beber e tal, fazer tudo isso, não, mas aqui, ó, não beba, porque isso pode dar isso. Então, nós já estamos trabalhando, já tem produtos com isso já. Eu não tenho lembrança de ter visto, e olha que eu já trabalhei em locais, apesar de eu ser pneumologista, mas eu trabalhei em hospitais que tinham serviços de puericultura, que tinha pré-natal, que tinha até planejamento familiar. Eu não me lembro de nenhum flyer, não me lembro de ter visto isso. Não tenho, isso que é mais incrível, né, Alexandre? A gente tem 40 anos aí, você pôs esse tempo todo e álcool é um negócio antigo, gravidez é um negócio antigo. Você está citando uma referência francesa, uma referência americana que produziram material científico há 50 anos atrás sobre esse tema. Quinto passo. Quinto passo, aí, no caso da SAF... Informação, educação, conscientização e fiscalização. Seria uma forma, porque para educar, você tem que ter alguma forma de multa ou de penalização. Né? Quer dizer, a pessoa tem que saber, se fizer uma coisa errada, ela tem que pagar alguma coisa, porque nós estamos vivendo em sociedade, senão o mundo não avança. Você trouxe isso da sua participação no movimento contra o acidente de trânsito de álcool, sobre efeito de álcool e droga. A penalização, no caso aí, é mais melindrosa. Não, mas eu acho que a questão é a sociedade tomar consciência. Eu talvez chamasse penalização aí nesse caso de responsabilização. Exatamente. Fosse melhor trocar esse quinto passo. Que isso se aplica a você beber alcoolizado. Responsabilizar. Aí você tem que ser punido. Quer dizer, uma mãe que, sabendo dos efeitos, é igual o trânsito, sabe que beber e dirigir pode ter acidente, grávida, bebendo, tem risco de a criança nascer com uma deficiência. Isso. E ela não tem o direito de gerar deficiência numa criança que está totalmente insuficiente para dizer que não quer beber. Claro. Ela não tem ela não tem poder de veto àquele álcool. É o menor, e é o menor de idade. Para a gente deixar claro
a questão da intoxicação, uma das coisas que você me fez estudar e eu, então, fiquei com essa pulga atrás da orelha é a seguinte: boa parte, segundo esses 2 estudos que eu li aqui, um mostrou que 70% das gestações não foram planejadas. E, segundo, boa parte dessas gestações foram detectadas com 1 mês, 1 mês e meio, até 2 meses já que a mulher estava grávida. E aí isso me veio a seguinte questão: se você não está pensando em ter filho, e se você só vai descobrir com 2 meses, e você é usuário, no caso a mulher é usuária de álcool regularmente, quando ela descobrir que está grávida, ela já usou 1 mês, 1 mês e meio de álcool. Como sair dessa encruzilhada, dessa sinuca de bico? Tem aí uma coisa interessante que merece. Então, só para, como você fez aquele negócio dos 5 passos, o 5º passo, nós estamos aqui, eu estou trabalhando contigo. Responsabilização. No trânsito é penalização, porque é um dano material, um dano pior. Mas na mulher pode ser responsabilização, né? Quer dizer, isso tudo... Se bem que ela gerar um filho com todos esses sintomas e sinais, ela já vai pagar um preço. Tá. Mas para dizer que a nossa pegada como médico é sempre prevenção, não repressão. Por isso que eu te falei, repressão é coisa da polícia. Na área da saúde pública é prevenção. Isso. Então, mesmo quando eu estou botando programas de álcool e droga nas empresas que eu coloco, eu faço programas nas empresas também. Então, na empresa eu tenho que falar para o trabalhador que nós não estamos reprimindo, nós estamos prevenindo. Para o bem dele, para o bem da coletividade, para o bem da empresa. E a empresa é um excelente lugar para isso, não? E aí a gente faz, e eu levo para onde a empresa, o trabalhador, eu levo também a questão da conscientização da SAF. Isso. E tem dado resultados assim incríveis. Vem agradecer, doutor, a minha filha está grávida, eu acabei de chegar em casa, falei logo para ela. Eu faço isso em empresa com fumo. Com fumo. Me leva junto para fazer nas suas, eu vou te chamar para fazer na minha. Vamos fazer, porque aí cigarro e tudo. Então, só para fechar esse programa da prevenção, eu criei um projetozinho, né, para os municípios, porque diante da organização, né, que a gente tem no país, a chamada federalização, mas quando eu faço um trabalho federal, o país é muito grande, então eu acho que tinha que ser com um município. Então, é a municipalização. Isso. Então, eu criei programas para município, que são chamados projetos municipais. Então, no município, eu tenho um território... De prevenção ao uso de álcool e droga, incluindo a SAF. Aqui eu queria, até eu queria, então, passar para você, que nós estamos implantando o projeto na Prefeitura de Petrópolis, Coordenadoria Municipal de Política sobre Droga, que é a nossa colega Leandra, está lá, e aí ela me pediu, porque em 2009, com um dos colegas da França, que é o presidente do programa chamado SAF France, né? E nós tivemos em Petrópolis, porque eu tinha vários municípios, eu já botei a lei. Então, em francês é SAF também, né? SAF, Syndrome Alcoolique Fetal. E aí nós botamos ele, o Denis Lambrun veio e fomos lá para Petrópolis. Então o vereador, na ocasião, eram 2, um deles é o vereador Bernardo Rossi. Então ele apresentou esse projeto, um projeto político e tal, tudo bem, mas o vereador aprovou. Então Petrópolis, em 2009, instituiu a lei, que é a Lei 6.000... Depois você me passa. Eu vou te passar. Então, ele foi criado, 6.641, uma lei municipal de Petrópolis, aprovada para a questão de saúde da mulher e da criança, no que tange a prevenção da síndrome alcoólica fetal. A Petrópolis, quer dizer, com 300 mil habitantes. E o Rio de Janeiro não tem? Rio tem a do Raimundo. A do Raimundo. É agora recente. Alguns municípios eu já passei. Que o Crivella tentou vetar. Todo município que tem uma lei, fui eu que passei por lá. Entendi. E na Câmara Municipal, me tornei até cidadão honorário de São João de Meriti. Você sabe que existem, às vezes para os nossos ouvintes saberem, existem financiadores internacionais que não financiam, não dão dinheiro para os países pobres que não seja para produzir lei. Porque, segundo esse pensamento, o que muda comportamento é a lei, por incrível que pareça. Não, e aí nós criamos, foi aprovada então essa lei em Petrópolis, a 6.641, foi aprovada em 2009.
E agora, eu aproveitei assim, pô, peraí, Petrópolis, o prefeito é aquele vereador, Bernardo Rossi, que foi ser deputado estadual e agora ele é o prefeito atual, está no 2º ano. Aí eu falei, pô, tem tudo a ver, se ele foi o autor e não pode desfazer disso. E aí, você tem Fui notícia? lá, fiz uma reunião lá, e como estamos desde o meio do ano, aí eu criei um projeto, que é aquele projeto que eu te falei, só para as prefeituras, tem todos os passos, metodologia, introdução, justificativo, objetivo, está tudo pronto. Eu já botei em Paraty. Mas e Petrópolis está levando isso à frente, depois que foi criada a lei em 2009? Em 2009, não. Também 2009, não. Porque precisa de alguém com vontade política. Então eu fui agora... Eu não sei se vontade política tem remédio para isso, comprimido, injeção. No Brasil o que não falta é lei, né? Nós não precisamos de lei, precisamos de ação. Então eu fui falar com ele, falei assim, olha só, e falei com essa colega, Leandro, que fez curso comigo, falei assim, está na hora agora, prefeito, vereador, reconhecer o que ele fez 9 anos atrás. Então vamos botar, porque tem tudo, e aí ele vai ter tudo, e não é difícil nem é caro. Eu tenho, esse projeto é construído para não dar custo com a estrutura de saúde existente. Qual é? Atenção básica de saúde, né, pré-natal. Não sei até quando vai ficar existente essa nossa atenção básica de saúde. Mas ela já é uma coisa pegada, porque é mais barato. É vontade política e competência. Isso. E competência. Entende? Não adianta. Isso. Agora já teve uma virada que não estão chamando mais o político para ser o gestor. E não é competência para esconder mala de dinheiro, porque isso eles são bastante competentes. País não é um exemplo só do Brasil, não. Nós somos um exemplo histórico do mundo. Isso. Essa estrutura brasileira é um exemplo histórico para a humanidade. O SUS está fazendo 30 anos, né? 30 anos. A deputada Érica Cocai acha que deveria ser tombado como um patrimônio imortal da humanidade. Eu acho que é um pouco de exagero. Não, porque a Alemanha faz isso, a Inglaterra faz isso. Não, qualquer país. Nós devemos tombar o nosso SUS. Mas foi um fracasso. O SUS é um belo projeto, mas no Brasil é vergonhoso. É vergonhoso porque não acreditam nele. Ninguém acredita, nem a sociedade. Nem a sociedade, nós temos dito isso nem aqui. A medicina. Nem a medicina. Porque quando eu coloco um projeto desde atenção básica na saúde, isso tinha que ser... Agora, se eu falar sobre neurotransmissores, potencial evocado, enche. Isso. Que eu faço também. Exatamente. Eu faço neurociência, eu faço eletroneuromiografia. Isso. Se eu fizer um curso de eletroneuromiografia, enche. Porque vai sair comprar um aparelho e vender. Exatamente. Se eu fizer um curso de ressonância nuclear magnética cerebral, enche. Isso. Mas então você não vai fugir da minha pergunta. Não. Então eu só quero que você depois dê o apoio, que a gente pode falar sobre tabaco lá. Em Petrópolis, eu posso dizer já que nós teríamos um apoio também da parte de tabaco para aumentar, incrementar a questão da prevenção. Isso. E qual é o projeto? Tem bastante estudo sobre efeito de tabaco sobre o feto e sobre a mãe também. E qual a questão lá? Em Petrópolis, eu tenho uma população limitada, como qualquer município, está tudo pronto aqui, está receita de bolo dado, é só aplicar. Qual é a meta? Se qualquer mulher grávida em Petrópolis tiver atendimento e for aconselhada e conduzida a essa situação de não beber durante a gravidez, a incidência de SAF em Petrópolis será zero. Isso é uma coisa fantástica em termos de saúde pública, né? Você pegar um troço... reduzir drasticamente. Zerar. Chega a ser até cientificamente, a gente chega a ter a gente não precisa nem chegar a zero, mas reduzir drasticamente. Exatamente. Reduzir drasticamente. Então, vamos tendência a zero, não vamos chegar a zero. Nem espero isso. Mas a fantasia é chegar a zero, politicamente chegar a zero. Não, é isso que a gente tem que vender para as pessoas. Tem que vender. Mas o gestor público, federal, municipal, estadual, é que tem que correr na frente, não sou eu. Você sabe muito mais do que eu sobre isso, mas aproveitando que os nossos ouvintes estão aqui com as antenas ligadas, dentro desse estudo que eu fiz, tem uma lista aqui de alterações que são detectadas na síndrome alcoólica fetal. Primeiro, nós já falamos aqui, o retardo mental. Depois, foi citado um QI médio dessas crianças de 60 a 70. Abaixo de 70, um pouco. Funções nervosas e musculares comprometidas. Dificuldades de aprendizado. Dificuldade de resolver problemas.
dificuldade de se relacionar com outras pessoas. A rede social. Geralmente esse problema pode ser identificado no período escolar. Escolar, quer dizer, com aí você já deficiência, perdeu alguns fracasso anos, escolar. né, para fazer o diagnóstico. Quer dizer, merecedor de escola especial. Isso, problemas de memória, dificuldades na fala, hiperatividade, déficit de atenção. Déficit de atenção, porque sempre tem retardo. Desordens auditivas e os adultos apresentam também problemas de saúde mental em 95% dos casos. Quer dizer, não é uma síndrome qualquer. Não é uma síndrome bastante Fora pesada. que eu recebi crianças, por exemplo, eu tenho um caso lá no ESPA, né, que a gente recebia, que veio do Hospital Jesus, operada de malformação cardíaca. Malformação cardíaca resultante da síndrome alcoólica fetal. Exato. E aí ela veio para mim porque tinha problemas cognitivos, neurológicos, e eu enquadramos ela. E o que é também nessa pegada, né? Toda criança com síndrome alcoólica fetal, quer dizer, ou especificamente que nós pegamos para tratar, e como é que a gente trata? Não existe remédio para isso. Existe um atendimento multidisciplinar, um atendimento que a gente chama sistêmico, onde eu tenho um médico, o psicólogo, o enfermeiro, tenho... E eu acrescentava, isso é a minha vantagem, estar no hospital público, né? Com falta, às vezes, do que fazer, eu trazia também pedagogos. Como é público, eu podia pedagogo, né? Eu ia para a faculdade de educação, vamos lá, manda lá. E lá ia, então, um pedagogo. Então, todas as crianças, quer dizer, o relatório de avaliação das mães é que as crianças melhoram. Sim. Melhoram, não tem cura, porque o processo já veio congênito, mas melhora. Então, essas crianças, teve crianças que entrou sem ler, saiu em um ano aprendendo, lendo, quer dizer, fazendo alfabetização, só porque merecia uma atenção. Vamos voltar. Agora você não vai fugir da minha pergunta. Em que momento o uso do... A gente já sabe que não existe o uso seguro do álcool. Não existe. Né? Dose mínima segura não existe. Mas existem momentos em que esse álcool é mais prejudicial do que outros? Então, vamos ver. Entendendo a fisiologia, o mecanismo fisiopatogênico, né? Se o álcool entra muito precocemente, você está no início da formação dos órgãos. Né? Então, nós temos, quando você olha assim no mapa de desenvolvimento, eu tive que estudar isso, né? Por lá para obstetrícia e ginecologia, que a gente aprende na faculdade, mas rever, né? Então, você tem na linha do tempo da gravidez uns órgãos, por exemplo, o coração se forma mais cedo, primeiro trimestre, começa logo a agir. O rim já se constitui logo em seguida, mas quando ele constitui, continua desenvolvendo, não quer dizer que foi fechado, né? E o cérebro vai ao tempo desde do cordão, do notocorte, ele vai até o final. Então, em toda a gravidez, você tem vulnerabilidade. Naturalmente, no princípio, no primeiro trimestre, as alterações vão ser mais grosseiras. Então, se chega no último trimestre, quer dizer, no 8º mês, o coração já está pronto, o rim já está pronto, o pulmão já está pronto, o cérebro é que ainda está concluindo. Então, eu não vou ter, por exemplo, má formação cardíaca se o uso de álcool tiver no 8º mês. Porque o coração já deu a organização. Não estamos sugerindo a nenhuma gestante que comece a beber no 8º mês. Não é isso que nós estamos dizendo. Só para ela entender Exatamente. que o neném diminui a chance de ter uma formação cardíaca porque o coração se formou no primeiro, segundo trimestre. Então, como é que a gente vai fazer essa questão do uso do álcool da mãe que não sabe que está grávida? Então, nesse caso, então é uma conclusão. Não existe momento de menor vulnerabilidade. O melhor é não beber. Tolerância zero. Né? A outra coisa que você falou aí é qual é a dose mínima segura. Teve uma reunião em Paris que nós fizemos em 2005, eu estava lá, aí eu lembro, né? O Brasil, sempre com a vergonha, que o Brasil está sempre atrás, né? Mas ele está atrás em saúde e educação, ele está sempre na rabada do ranking, né? Mas eu fui lá fazer parte lá, tem uma conferência, nós falamos, o que nós estamos fazendo sobre a SAF no Brasil, aí eu dizia... Mas você vê que em tabagismo o Brasil está na ponta. Na ponta, no tabagismo, depois a gente fala. Mas aí chegando lá, eles teve uma reunião em Paris, então foi para dizer qual a dose mínima segura. Isso em 2005. Então, em 2005, nem na França, nem a OMS, você tinha certeza. Ficava essa discussão. Qual é a dose mínima? Não. Então, conclusão do Congresso. Foi uma reunião só para isso, consenso. Não existe dose mínima segura.
Na gravidez, tolerância zero. Não deve beber. Agora, não deve, não quer dizer que não bebe. Porque tem pessoas que não sabem, como nós, dentro da medicina não sabe. Tem médico que recomenda, às vezes, uma cerveja preta, né? Não, até porque não existe também existe uma correlação entre o uso do álcool e a síndrome, mas não quer dizer que todo feto exposto ao álcool vai desenvolver a síndrome. É uma outra coisa também. É a questão da vacina, né? Nem todo mundo que é exposto ao vírus tem a doença, mas você sabe que a campanha de vacina é uma coisa séria. Então, quando a gente vacina todo mundo. Procura vacinar 100% da população. Eu não posso vacinar só o que possivelmente teria. Então, o álcool seria como uma vacina. Porque a gente não sabe quem é que vai ter sabe. E aí aquela ansiedade. Então, o pessoal pergunta, por que tem? Eu tenho mulheres que beberam álcool na gravidez e não tiveram criança com qualquer sinal que me levasse a diagnosticar SAF. Mas, na gravidez, eu vou dizer, não beba. Agora, mas tem uma que bebeu, minha amiga bebeu da gravidez e não teve. Sorte a dela. Igual o outro que o avô fumou até os 90 anos. O próprio Niemeyer, que morreu com 104. E não teve, então. Mas aí você vai dizer para... Fuma porque você é igual o Niemeyer. Tem uma chance, igual o Niemeyer. Então, isso está correto, já está respondido. A outra coisa é uma questão interessante que eu também falo e explico. Na gravidez, a natureza protege no primeiro mês, até a quarta, quinta, sexta semana. Por quê? Como você percebeu quando eu falei aqui no início, que o problema do álcool é a alcoolemia no sangue da mãe entrar no cordão umbilical. Então, a SAF passa a ser problema quando a placenta está organizada, existe o cordão umbilical, existe o feto. Porque eu tenho álcool nesse sangue. Então, enquanto a placenta não está organizada, o álcool pode chegar, mas vai chegar pelo interstício, pela via capilar. Sim. Não diretamente pela artéria. Porque não existe artéria. Então, você sabe, né? Ocorre a fecundação lá na trompa de Falópio, vem descendo, aí encontra o espaço no útero, a parede uterina, aí ocorre a nidação do ovo na parede, aí começa a ter ali. Por enquanto é só capilar. Eu posso ter um álcoolzinho ali, mas esse álcoolzinho não altera, porque ele não está ainda entrando em tóton pela corrente sanguínea. Então, eu tenho o feto, a parte inicial, nas primeiras semanas, ainda só na parede. Então, depois que surge a formação da placenta e que eu vou ter o cordão umbilical e vou ter o saco vitelino, que eu vou ter o feto ali, aí começa o problema. Então, isso dá para quarta, quinta, sexta semana eu não ter ainda o impacto da SAF. Então, a SAF só existe com essa questão dessa mecânica. Placenta, está pronta. Tubo umbilical, feto. Como não tem SAF depois que nasce. Isso. SAF é só ali. Isso. Está respondido, então? Está respondido. O primeiro mês tem até a quinta semana. Uma proteção da divina, na quase. Divina, quase. Quer dizer... eu estou me lembrando aqui que em 1987 eu fui um dos médicos que deu apoio. A gente ficava de plantão 24 horas e revezava para um grupo de cientistas e de sábios brasileiros, cujo nome era Comissão Arinos. A Assembleia Nacional Constituinte foi de 88, em 87 esses sábios se reuniram, e era gente realmente top de linha do Brasil, muitos muito idosos, por isso que tinha um serviço médico. Eu organizei um CTI justamente no hospital em Teresópolis, porque esse evento foi num negócio chamado Centracom, que é na Teresópolis, Friburgo. E aí, dentre as coisas que os membros da Comissão Arinos aprontaram para levar para os constituintes no ano seguinte, estava a proibição de propaganda de cigarro, de bebida alcoólica e de remédios. Isso em 87. 87. Nós perdemos mais ou menos uns quase 20 anos para conseguir que a proibição de cigarro na mídia
da publicidade acontecesse, e isso não aconteceu com o álcool e não aconteceu com o remédio. A justificativa para proibir anúncio de remédio era pela automedicação. E a proibição de álcool e cigarro seria pelo fato de que são substâncias que geram dependência e você está estimulando e não sabe quem é o que vai ouvir a notícia que pode se tornar um dependente. Como a gente tem, você acabou de fazer uma referência, 50% dos internados em hospitais psiquiátricos têm relação com álcool e droga. Mas a pergunta que eu te faço é a seguinte: quando você tem os anúncios de bebida, na televisão está escrito, tem anúncio de cerveja às 9 horas da manhã, está escrito, se beber não dirija. Eu não me lembro, não me recordo de ter visto nenhuma menção a se estiver grávida, não beba. Você acha que, de alguma maneira, a gente poderia obrigar que essa advertência fizesse parte de rótulo, por exemplo, de refrigerante ou de anúncios na mídia? O que você acha? Então, para trazer o tema para a sociedade. Não, eu achei importantíssimo. Você tocou aí na questão muito importante que precisa de reflexão e precisa de parada, como você disse. Em 88 foi a Constituição que sai com isso, né? Não, mas aí isso foi a ideia da Comissão Arinos. Mas alguns deputados da Constituição disseram, não, isso aí tem que ser emenda, projeto... Não, mas e o deputado e os políticos não entendem, quer dizer, de saúde, não é prioridade, saúde, educação e segurança. Além do que muitos, né, são financiados pelas indústrias. Tem uns lobbies. Então, aí, Alexandre, foi bom tocar nisso. Tem a lei número 9394. Essa lei 9.394 é de 1996, tá? Essa lei é a lei, então, que deve ter consequência disso. A lei diz, proíbe a propaganda de cigarro e de bebida alcoólica e produtos outros. 9394. 92. Não, 93, 93. Não é 93. 9394. 9.394. Você botou 2 aqui, é 3 aqui. Então, essa lei, ela é explícita, proíbe propaganda de cigarro, proíbe propaganda de bebida alcoólica e outros produtos, né? Essa lei, então, o que você viu com essa lei? Anos depois, quer dizer, logo na sequência da lei, você não viu mais propaganda de cigarro. Porque já vinha acontecendo uma pressão antitabagista desde os anos 70 nos Estados Unidos, na Europa, já vinha se batendo nessa tecla. Então, quando surge a lei, você não vê mais propaganda de cigarro. Lembra? É a 92. Na lei... É essa lei, então. Então, é a 9294. Isso. Eu falava 9394 por questão de memória. Mas então, aí você não vê mais a propaganda de cigarro. Lembra a corrida, Fórmula 1, John Play, Special, Marlboro, né? Aquela fantasia, eu assisti corridas que um carro da John Play era o carro mais bonito que tinha. O carro do Emerson Fittipaldi. Do Emerson Fittipaldi. Então era lindo aquilo. Então, propaganda, outdoor. Então você não viu mais propaganda de cigarro. E propaganda de bebida, aí é que mora a desgraça. Na propaganda de bebida, você não viu propaganda mais de vinho, ou de cachaça, ou de uísque, ou de vodka, mas cerveja só depois continuou. De um certo horário. Só depois das 22 horas. E a cerveja continuou com a propaganda como se a cerveja não fosse bebida alcoólica. Isso é um engodo, isso é um engano da sociedade. Mas por quê? Lobby muito forte, só pode ser ações de interesses muito fortes lá no Congresso, convenceu a Câmara, os políticos e senadores, a entender um troço totalmente errado de que cerveja não era bebida alcoólica. A cerveja era outra bebida. Vinho proibido, cachaça proibido, vodka proibido. Abaixo de um certo teor. Teor alcoólico. Então eles vieram com uma ideia que o teor seria chamado de 13 grau Gay-Lussac, né? GL, ou 13 graus. Isso é um tremendo engodo, um tremendo engano, porque Gay-Lussac,
Aí vamos ver. Como é que Gay-Lussac, que é um pesquisador bioquímico francês, na virada para o século XX, ele classifica as bebidas, que já vinham, em bebidas fermentadas e destiladas. Sendo que as fermentadas é a cerveja e o vinho. Destilada, cachaça, uísque, vodka. Aí está na tabela, qualquer livro traz isso. No meu livro traz isso. Aí eu faço uma tabela contigo aqui. A cerveja, olha só. A cerveja, qual é o teor alcoólico? 5%. Pega uma latinha da qualquer 4,8%. 4,8%, 5,1%, mas a média está aqui. O vinho, o teor varia. 10, 11, 12, vamos botar aqui 12, varia. Tem de 13, tá a média. A cachaça, o uísque, vodka destiladas. Aqui é fermentada e aqui é destilada. O teor alcoólico é em torno de 40%. Quer dizer que a cada litro eu tenho 5% de álcool. A cada litro eu tenho 12% de álcool. A cada litro eu tenho 40% de álcool. Álcool puro. Quer dizer, Só então... que você não toma 1 litro de uísque. Mas toma 10 cervejas. 10 cervejas? Mas olha só o perigo aqui. Olha só isso aqui. Então eu tenho aqui tipo de bebida, está no meu livro. Eu tenho aqui teor alcoólico, como o Gay-Lussac falou, um pesquisador francês, e foi tudo certo. Tanto que você vê graus ou percentual, que é a mesma coisa. Ou é 5% de grau Gay-Lussac, ou é 5% de teor alcoólico, né? E aqui eu tenho as outras bebidas. Eu posso ter 39, 41, tem um absinto que era 70. A bagaceira é quase 60. Quase 60. Então, tá aqui. Aí eu vou ver aqui que o teor alcoólico, eu tenho um chamado volume de consumo de bebida padrão. O volume. Qual é o padrão de bebida? Me dá um chopp, 300 ml. Uma latinha de cerveja, 350 ml. Né? Vamos tomar um vinho? Uma taça de vinho. A dose padrão, você não bota o vinho transbordando na taça. Então, é em torno de 150 ml. Né? 150 ml. Cachaça. Tem aquela cambuquinha que vai para o santo também. Mas a dose. Então, você vê na garrafa de uísque, aquela fita métrica do lado, é para dose. Isso. Então, a dose é 40 ml. Então, você tem aqui a dose padrão. Se eu chegar na França, eu vou tomar uma taça. Se eu chegar nos Estados Unidos, é 40. Se eu chegar na Inglaterra, eu posso tomar uma garrafa inteira, é 600 ml. Então, mas aqui é a dose padrão. Por dose padrão, que é a unidade de cálculo para a Organização Mundial de Saúde usar, e para a gente, na medicina, usar, quando eu estou fazendo aqui, tomando uma cerveja, quanto é que é 5% de 300? É 15 ml, não é? Então, aqui eu tenho quantidade de álcool puro, álcool etílico puro. O álcool é o mesmo para champanhe, vinho, Moët Chandon, 18 anos, 12 anos, é o mesmo álcool puro. Pula para o uísque, que nós vamos ter que encerrar o programa daqui a pouco. Então, aqui. Então, 150 vai dar em torno de 16 ml, 40 de 40, 16 ml. Significa que quando eu estou bebendo uma cerveja, eu tomando uma taça de vinho, eu tomando uma dose de uísque ou caipirinha, a quantidade de álcool puro é a mesma. O que acontece é que está diluído. Só que então, no sangue... A cerveja passa o anúncio às 9 horas na hora da Xuxa. Vale a pena ver de novo. Isso. Né? Aí aqui no sangue, a alcoolemia... No intervalo do jogo da Champions League. Lógico, e não tinha. Então aqui eu tenho 2 gramas de álcool puro por litro de sangue. 2 gramas de álcool puro por litro de sangue. Quer dizer, não tem bebida fraca. Você citou. Está no meu livro. Dá logo o nome do livro. Alcoologia. Alcoologia. O alcoolismo na perspectiva da saúde pública. É editora Medbook. Editora Rio de Janeiro. Editora Medbook, Rio de Janeiro. Esse livro foi em 2008. Então, aqui... Mas já tem edição disponível. Já está disponível. Tem edição disponível, mais nova, provavelmente. Às vezes tem algumas livrarias que não tem. Tem no Kindle, não? Tem. Não sei. Kindle, eu estou fazendo a segunda revisão agora. A segunda edição. Algum telefone ou e-mail de contato? Fui à vontade aqui contigo. Meu e-mail para qualquer contato é jmbl. JM de Maria. jmbl, Maria de Lima. B de bola. L de Lima, de laranja, @ globo.com.
Globo.com. JM de Maria, B de bola, L de laranja, Globo.com. E você é daqueles que responde e-mail ou não responde? E-mail eu respondo. Eu tenho uns convidados que dão e-mail, mas não não respondem. De WhatsApp, meu telefone pode ser o 9... Prefixo 21 do Rio de Janeiro. 999 66 47 80. Vamos repetir, 999 66 4780. Código 21. Doutor José Mauro Braz de Lima, ouvintes da Rádio NSC, foi um grande prazer estar com vocês. Espero que esse programa tenha ajudado a compreensão desse grave problema de saúde pública, a síndrome alcoólica fetal.